Quando criança, meu maior sonho era ser vendedor de coxinha. E por mais estranho que esse sonho pudesse parecer para as outras crianças, eu acreditava fielmente que eu fosse conseguir me tornar um vendedor de coxinha e até mesmo construir e abrir uma empresa. Mas ao decorrer da minha infância e adolescência, eu percebi que, além das dificuldades financeiras que eu iria ter que enfrentar para abrir minha empresa, eu iria ter que enfrentar um dos maiores empecilhos de todos, o julgamento. Por mais que não pareça, ele é um dos responsáveis por matar futuros médicos, músicos, advogados, escritores, mas principalmente os loucos, conhecidos também como sonhadores. Nos dias atuais, sonhar vem se tornando uma tarefa cada vez mais difícil, porque demanda coragem, fé, sorte, mas principalmente uma dose de loucura para acreditar. E, falando em doses, não tem ninguém melhor que Charles Bukowski, um homem bêbado, escritor, que viveu maior parte de sua vida nos Estados Unidos, escrevendo poemas e livros e retratando a realidade de uma forma crua, provocativa e realista, sem nenhum tipo de censura. Por isso, vamos agora fazer uma análise do poema O Pássaro Azul. Há um pássaro azul no meu coração que quer sair, mas eu sou demasiado duro para ele, e digo, fica aí dentro, não vou deixar ninguém ver-te. Há um pássaro azul no meu coração que quer sair, mas eu despejo o uísque para cima dele e inalo fumo de cigarros. E as p*** e os empregados de bar e os funcionários da mercearia nunca saberão que ele se encontra lá dentro. Há um pássaro azul no meu coração que quer sair, mas eu sou demasiado duro para ele, e digo, fica escondido, queres arruinar-me? Queres o meu trabalho? Queres arruinar as minhas vendas de livros na Europa? Há um pássaro azul no meu coração que quer sair, mas eu sou demasiado esperto, só o deixo sair à noite, por vezes, quando todos estão a dormir. Digo-lhe, eu sei que estás aí, por isso não estejas triste. Depois coloco-o de volta, mas ele canta um pouco lá dentro. Não deixei morrer de todo, e dormimos juntos, assim, com o nosso pacto secreto, e é bom o suficiente para fazer um homem chorar. Mas eu não choro. E tu? Nesse poema, Bukowski aborda temas como sonhos, vícios e principalmente o sofrimento de encarar o seu sonho. Podemos observar que Bukowski ele utiliza essa metáfora, utilizando um pássaro azul em que mora em seu peito, justamente para retratar sobre os sonhos que ele tem, que muitas vezes não revela para ninguém e esconde em seu peito, muitas vezes afogando com fumaça de cigarro e também álcool. Ele também afirma que tem muito medo de revelar os seus sonhos e estragar sua carreira profissional como escritor. Isso está relacionado com a vulnerabilidade de sonhar, porque para sonhar é necessário uma dose de vulnerabilidade, e o único momento em que ele revela os seus sonhos é justamente em seu quarto, sozinho, no qual não terá nenhum tipo de risco, não terá julgamentos de ninguém. E em muitos casos, a gente não admite os nossos sonhos e acaba até mesmo substituindo os nossos sonhos por um sonho que seja mais possível, já pelo medo de sermos julgados pelo nosso sonho. E no final das contas, o que parece ser uma fuga acaba se tornando uma prisão, no qual a gente adentra cada vez mais nessa cela. Por mais que o caminho mais fácil seja de fato omitir o nosso sonho, porque aí não vamos ter julgamentos, a gente não irá passar por nenhum risco, justamente por estarmos escondendo os nossos sonhos. É quase como um abandono a nós mesmos, porque esconder o próprio sonho é como perder uma parte da sua identidade. Tem até uma frase interessante do filósofo Nietzsche que ele fala: torna-te quem tu és. Um dos pontos de vista possíveis é justamente relacionando com os nossos sonhos. Tornar-me quem eu sou estaria diretamente relacionado com acreditar nos meus sonhos.
e não omiti-los, porque só assim eu iria conseguir me tornar quem eu sou. Mas claro, sonhar em um país tão desigual como o Brasil é difícil e claro, muitas pessoas enfrentam muitas limitações, já que o nosso país é muito desigual. Mas é sobre essas limitações que eu quero falar agora. Albert Einstein, considerado um mau aluno em seu período da escola, conseguiu se tornar um físico e até mesmo receber o Prêmio Nobel da Física. Beethoven, mesmo quando ficou completamente surdo, conseguiu compor uma das suas maiores obras, a Nona Sinfonia. Van Gogh, enfrentando problemas mentais e financeiros, conseguiu se tornar um dos artistas mais influentes da história. E como esses três nomes que eu citei, existem inúmeros artistas, compositores, músicos, escritores que também são grandes nomes na história e que todos, sem dúvidas, todos tiveram que passar por alguma dificuldade, todos tiveram alguma limitação e foi justamente isso que fizeram o tornar quem eles são hoje. Vale ressaltar também que nem todo sonho precisa ter um sucesso econômico, mas sim, muitos sonhos podem estar ligados com a liberdade criativa, liberdade artística, liberdade de ser quem você é de verdade. E é importante também que a gente entenda que o verdadeiro valor de um sonho, além da liberdade, é também o processo em que a gente faz esse sonho se tornar realidade. Quando a gente aproveita o processo, além de desenvolvermos a nossa liberdade, a gente consegue levar a nossa vida com mais leveza, com mais alegria, felicidade e principalmente sem uma pressão excessiva de chegar lá, alcançar esse sonho, porque quando a gente aproveita esse processo, o sonho, ou melhor, o objetivo em específico, claro que ele continua sendo importante, mas ainda assim o processo se torna fluido e se torna prazeroso. E é isso, esse daqui foi só um lembrete para não desistirmos dos nossos sonhos. Mas e aí, qual o seu sonho?